Evangelho de João 16, de 5 a 11. João 16, de 5 a 11. Diz assim o texto: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, sim, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Rapidamente, Jesus está falando aqui da vinda do Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. E hoje em dia tem muita discussão a respeito da obra do Espírito Santo no mundo. Quem ele é realmente, o que ele faz, como que ele age. E Jesus aqui nesse texto, ele disse para os discípulos que ele estava subindo aos céus, mas que ele não iria deixar os discípulos sozinhos, abandonados à própria sorte. E eu vou deixar o Consolador com vocês, na companhia com vocês, junto de vocês. E algumas pessoas acham que o Espírito Santo é uma emanação, é um fantasma, é um ser assim que a gente não entende quem ele é, como é que ele age, o que ele diz, como que ele ensina, como que ele age na vida da igreja. E, por exemplo, por volta do ano 300, um camarada chamado Ário, de Alexandria, ele dizia que propagou uma doutrina de que Deus o Pai, criou Jesus Cristo, o Filho. E o Filho criou o Espírito Santo e o enviou à Terra. Essa doutrina, ela ganhou um espaço na igreja durante um tempo, até que no ano 325, um credo da igreja primitiva estabeleceu que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma pessoa só, são um ser só, dividido em três pessoas, em três forças, umas três pessoas, cada uma com uma atividade e com uma responsabilidade no mundo. Eu queria rapidamente destacar 3 aspectos da atuação do Espírito Santo na nossa vida. 3 aspectos. Primeiro, Jesus fala aqui que quando o Espírito Santo viesse, ele é um texto conhecido, a gente sabe que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a gente tem que entender por que está falando desses 3 aspectos aqui: pecado, justiça e juízo. A gente pode dizer que, em primeiro lugar, a questão do pecado no mundo não é uma questão apenas de ação, mas de intenção. E normalmente muita gente fala assim que quando está fazendo uma coisa que desagrada a Deus, ela está em pecado, né? A gente costuma dizer isso na nossa vida, na vida da igreja. Fulano está em pecado, fulano roubou, fulano adulterou,
desviou dinheiro, fulano mentiu, né? Mas, na verdade, a questão não só de você agir. Antigamente tinha uma propaganda da marca de tênis Nike que dizia o seguinte: apenas faça. Apenas faça. Não interessa o que você vai fazer, com quem que você vai fazer, por que você vai fazer, apenas faça. Vai lá e pratica aquele pecado, aquele delito, aquela falha. E aí a pessoa diz o seguinte: mas eu sou muito fraco, né? Deus vai entender meu coração. Eu estou em pecado, mas Ele vai entender. Eu estou passando uma situação difícil na minha vida. Então eu preciso me encontrar melhor, eu preciso buscar uma ajuda, muitas vezes que não é correta, né? Mas Deus conhece meu coração. Essa é a desculpa mais comum que a gente encontra, que a gente ouve por aí. Mas, em outras palavras, ela está dizendo isso, né? Eu estou errando, estou pecando, mas Deus vai entender. E isso é muito complicado de se analisar, de aceitar. Tem um filósofo que diz que o coração, alguém já deve ter ouvido falar nessa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, muitas vezes a gente quer dar um jeitinho na situação, quer contornar de algum jeito que não é o ideal, o correto. E Jesus está dizendo aqui nesses versículos: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. Então não adianta a gente querer dar um jeitinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, porque Jesus está dizendo aqui que o Consolador do Espírito Santo vai trazer correção no final. É parecido um exemplo a uma pia cheia de água. Imagina uma pia cheia de água onde é retirado o tampão. Você tira o tampão de uma pia cheia de água. O que vai acontecer? A água vai girar, vai escorrer pelo ralo, e o anel que está boiando na superfície começa a descrever um movimento circular, né? A gente sabe como que funciona. Então, na nossa vida acontece a mesma coisa. A gente está numa situação de muito perigo, muita tentação às vezes, né? E a coisa começa a tomar o nosso coração e a gente fica pensando naquilo, a gente perde o sono, a gente perde o apetite. E em vez da gente correr para o quarto, buscar Deus naquela mesma hora para fugir, muitas vezes a coisa começa a tomar o nosso coração. E não é assim que deve ser. Segundo aspecto, Jesus diz aqui: o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça. Muitas vezes a gente fala assim, né, numa situação: mas isso não é justo. Eu fui demitido, ou na minha empresa eu fui colocado em segundo lugar, eu fui escanteado, fui deixado de lado. Enfim, várias situações que podem acontecer. Mas tem até uma música do João Alexandre, muito antiga, né? Acho que nem se canta mais, mas eu lembrei para essa pregação. Onde andará a justiça outrora perdida? Onde andará a justiça outrora perdida? Não é? Então, tudo em muitas situações que a gente é prejudicado, a gente já joga esse argumento, essa desculpa. Isso não é justo. Eu fui prejudicado na minha pessoa, na minha moral, no meu bolso. Isso não é justo. E o que devia acontecer não está acontecendo. E
justiça. Tem uma frase que diz: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça por toda parte. E finalmente, primeiro aspecto da atuação do Espírito Santo na nossa vida é nos convencer do pecado, do nosso pecado. O segundo aspecto é a justiça divina. E o último aspecto é o juízo. Ele diz aqui: quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tem uma frase que diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muitas vezes, em muitos lugares, você já ouviu isso várias vezes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas nós devemos nos preparar para o juízo. E tem outro pensamento que eu acho interessante, que diz assim: a imaginação exagera, a razão desconta e o juízo regula. O que quer dizer isso? A imaginação, muitas vezes a gente exagera a nossa imaginação. Imagina, meu amigo, se eu fizesse isso, fizesse aquilo, se eu fosse para o exterior, uma viagem dos meus sonhos, se eu fosse, conseguisse um emprego numa multinacional muito importante, um cargo muito elevado, eu poderia fazer muita coisa, eu poderia me desenvolver, crescer na minha profissão. E aí a sua imaginação fértil, né? Você começa a pensar, e imaginar, e a coisa vai tomando uma direção, uma dimensão, e quando você vai ver, você perde o controle da situação. A razão desconta. Muitas vezes nós tentamos ser muito racionais, e depois a gente parte para outro lado, que é a emoção. Algumas pessoas são mais racionais, outras pessoas são mais emotivas. Ok, isso acontece, é normal. E chega o juízo. O juiz, ele regula. Por que ele regula? Porque ele coloca um caminho, um freio, um norte para você. Quando você imagina uma situação que você queria que acontecesse, muitas vezes a gente se perde nessa imaginação, nesses pensamentos aí, que não vem de Deus. A razão desconta. A razão, ela tenta dar um freio na coisa. E Jesus está dizendo: quando o Espírito Santo vier, depois que eu for para o céu, deixarei o Espírito Santo Consolador com vocês. E ele vai convencer o seu pecado, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a gente pode finalizar essa meditação com a certeza de que a gente não precisa ter medo de viver, de encarar a vida de frente, porque a gente sabe que, como diz o versículo, o príncipe deste mundo, quem que é? Ninguém mais, ninguém menos do que Satanás, o nosso inimigo mortal, maior, porque ele já está julgado. Deus já deu um jeito nele, como se diz por aí, né? E mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos, pessoa do pastor José Carlos, e quero desejar para os irmãos uma boa semana, que Deus nos abençoe a todos nós, e que nós continuemos firmes na nossa caminhada com Deus, sabendo que o pecado se resolve pedindo perdão. Justiça a gente deve buscar sempre, em todo e qualquer lugar. Sejamos sempre agentes positivos de justiça. Amém. E o juízo é importante nós termos em mente que quem faz o juízo final é Deus. E a nossa parte, a nossa
responsabilidade diante de Deus, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, e assim nós teremos mais oportunidades de crescer, de servir e de ser útil no mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.